Eu quero convidar você para nós aqui conversar, nós refletir junto, uma palavra que eu quero ministrar nessa noite. Abra por favor sua Bíblia em Números no capítulo 13. Números capítulo 13. Eu quero que você possa me acompanhar numa leitura. Você que talvez está sem Bíblia, você pode acompanhar a projeção. Números capítulo 13, e vai narrar uma história aqui bem interessante, né? O contexto dela, antes de nós lermos, né? Para você entender, Números, esse aqui é um momento muito importante, um momento chave na história do povo de Deus, na travessia no deserto, né? Então, quando o povo de Israel foi libertado lá do Egito, e eles estavam numa caminhada, estavam atravessaram o Mar Vermelho, estavam atravessando o deserto, eles estavam indo em direção à terra da promessa, a terra prometida. Esse era o lugar que eles estavam caminhando, estavam marchando para aquele lugar. Então eles chegam agora nesse lugar, em Cades Barneia, eles estão ali, eles param, e o que Moisés, o servo do Senhor, ele pede? Ele pede para que sejam levantados no meio do povo 12 espias, 12 espias, para que eles pudessem espiar a terra, fazer um relatório. Então ele chama um líder de cada tribo, então, que eram chefes, líderes de cada tribo, homens que representavam as suas tribos, suas famílias, e esses homens, eles deveriam ir e percorrer toda a terra que Deus tinha dado aos filhos de Israel, fazer o relatório, ver a terra, e depois de 40 dias eles iriam retornar para trazer um relatório, realmente essa missão de espia, de poder ver como é que é e trazer assim um contexto para o povo poder entrar. Então é nessa história que nós vamos entrar aqui e vamos ler junto. Então ali Números capítulo 13, no versículo 1, vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés. Então quem que disse a Moisés foi o próprio Deus: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Aí a gente vai pular lá para o versículo 25 desse mesmo capítulo. Vamos avançar, lá para o versículo 25. Lá continua, daí vem o relatório. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra, vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, e a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que são os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, gigantes. Também vimos ali gigantes, que são os filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Amém? Até aqui. Essa é o relatório. Esse é o relatório que esses líderes, esses homens trouxeram para o povo naquele dia. É interessante, irmãos, a Bíblia fala que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito.
Então, tudo que está na palavra de Deus, tudo que foi registrado, não está ali à toa, não está ali por acaso, está ali para nos ensinar alguma coisa. Tudo que está escrito é para nos ensinar, amém? Então é importante, às vezes a gente olha para uma história dessa e pensa, é o povo de Israel lá. Não, mas muitas vezes, existe muitas repetições, né, de padrões que nós também às vezes acabamos fazendo do mesmo jeito. Às vezes nós estamos nos posicionando, de certa forma, diante de gigantes da mesma maneira. Às vezes nós estamos diante da promessa, diante daquilo que Deus quer dar para nós como igreja, para nós como povo de Deus, e nós muitas vezes estamos nos apequenando diante dos desafios. Nós muitas vezes estamos ficando com medo diante dos desafios. Nós muitas vezes estamos olhando para a muralha, para a cidade fortificada, para problema, para situações que a gente não consegue. E nós às vezes estamos apresentando um relatório, dizendo realmente não dá, a gente não vai conseguir lá, é gigante, é muralha, é isso, é aquilo. E nós muitas vezes estamos repetindo os mesmos padrões. Muitas vezes nós estamos repetindo exatamente os mesmos padrões daquele povo. Por mais que é uma história que se distancia milhares de anos de nós, mas os padrões se repetem. Padrões se repetem. E isso que a gente precisa hoje conversar nessa noite. Porque nós como igreja, como povo de Deus, nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos, diante daquele relatório, é claro que não foram todos que concordaram com aquilo, porque a gente sabe, Josué e Caleb não se posicionaram daquela forma, eles não concordaram com aquele relatório, de dizer que não, a gente não vai conseguir, a gente não vai vencer, né? Eles tomaram uma outra postura, mas 10 daqueles espias, 10 daqueles líderes, eles conseguiram contaminar toda uma geração que morreu no deserto. Você está entendendo isso? Você vê a importância, você que lidera um GC, você que discipula, você que cuida de pessoas, a importância daquilo que você está falando. Muitas vezes daquilo que você está confessando no grupo, não, realmente as coisas estão complicadas. Irmãos, um líder, ele tem que ter realmente um linguajar sadio. E falar segundo a palavra de Deus. Se você não sabe o que falar, fala o que a Bíblia diz. Fale o que a Bíblia diz. Declare o que a Bíblia diz. E é interessante que nessa caminhada do povo que saiu do Egito e agora estava caminhando a uma terra prometida, então Deus deu tantos livramentos, Deus deu tantas bênçãos, Deus cuidou daquele povo. Irmão, não seria diferente agora diante desse desafio, você está entendendo? Deus provou durante toda a caminhada até ali, que Ele estava cuidando deles. A Bíblia fala que as suas vestes não se envelheciam, as sandálias cresciam junto com os pés, as vestes cresciam, né? Era maná, era a água que brotava da rocha, era tudo, era a provisão de Deus. Então por que diante às vezes de algumas circunstâncias nós acabamos nos esquecendo daquilo que Deus já fez? E Ele vai continuar fazendo. É como diz uma canção, né? Você já fez e você fará. O mesmo Deus que fez é o mesmo Deus que continuará fazendo. É o mesmo Deus que continuará agindo. E nós precisamos ter essa postura, irmãos. Postura de fé. Então, o que acontece? Esse título dessa mensagem dessa noite é gigantes que nós precisamos enfrentar. Gigantes que nós precisamos enfrentar. Você quer derrotar gigantes na tua vida, irmão? Nós temos promessas, amém? Nós somos um povo que carrega a promessa de Deus. Então, esse povo também carregava uma promessa de Deus. Mas, infelizmente, pela postura, pelo posicionamento deles, eles não entraram naquilo que Deus prometeu. E como eu falo, se nós repetirmos o mesmo padrão, nós também acabamos não entrando. Você está entendendo? Por que eu não estou acessando esse lugar? Irmão, talvez algumas coisas você vai aprender nessa noite. Talvez você precise entender algumas coisas, por que você não está acessando coisas que Deus quer te dar. Porque talvez você está repetindo os mesmos padrões. Você está agindo da mesma forma que eles agiram naquele tempo, né? Então nós precisamos enfrentar gigantes. Precisamos derrotar esses gigantes. Eu sempre falo isso eu repito em toda a pregação. Existe um DNA espiritual que eu carrego, que é falar de fé.
O pastor Elton, ele tem um DNA que ele fala sobre oração, perseverança, é isso que ele carrega na vida dele. E toda vez que eu prego, eu tenho esse DNA, eu gosto de falar de fé, eu gosto de falar de fé, isso é uma mensagem que eu carrego em mim. Está no meu nome, cristiano, aquele que crê em Cristo, é o que eu sou. Então esse é o meu DNA espiritual, eu falo de fé. Não só falo, eu vivo, né? O justo viverá da sua fé. E na verdade todos nós temos que viver dessa forma. O justo viverá pela fé. Amém? Essa é a forma que nós vivemos. Você que foi salvo por Jesus Cristo, você que foi justificado por Cristo, você é o justo. E agora você precisa ver uma vida de fé. Então, existe uma frase que eu sempre repito às vezes quando eu prego, né? Quase que constante, que a fé, ela vem pelo ouvir, né? Isso a Bíblia diz, né? A fé vem pelo ouvir. E uma das coisas que eu aprendi, isso é uma coisa importante. E a incredulidade, ela segue o mesmo caminho. A fé, ela vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. Tanto a fé quanto a incredulidade, ela segue o mesmo caminho. O ouvir. Você percebe que, quando você vê o relatório do povo, eles estavam ouvindo. Por quê? Lá no deserto, que ficaram esperando esses homens, porque foram 12 espias, ficaram ali mais ou menos uns 2 milhões para mais de pessoas, no deserto, aguardando, depois de 40 dias, aguardando eles trazerem o relatório. E aí aquelas pessoas, elas não foram junto, elas apenas precisavam confiar no relatório daqueles homens. Então você imagina que eles ficaram ouvindo, a terra tem muralha, tem gigante, um monte de coisa. Então eles começaram a ouvir aquilo e a incredulidade bateu, né? A incredulidade bateu. Então o primeiro gigante que nós vamos ter que enfrentar juntos, para que a gente possa, como povo de Deus, derrotar esse gigante, é o gigante chamado incredulidade. Diga assim, gigante da incredulidade. Acompanhe comigo o livro de Hebreus, vamos lá. Hebreus capítulo 3. Vamos ler aqui. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 12. Esse primeiro gigante que a gente vai falar aqui. Vai dizer assim, Hebreus 3,12. Tenham cuidado, irmão. Já começa com uma advertência, né? Já começa chamando a nossa atenção. Então se está dizendo, já começa assim, preste atenção no versículo. Tenham cuidado, irmãos. Olha para o teu irmão e diz, tenha cuidado. Tenha cuidado, ó. Então o que nós temos que ter cuidado? Para que nenhum de vocês, ou nenhum de nós, tenha um coração mau e descrente. A versão Revista Atualizada, o NVI, vai dizer, um coração mau e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Preste atenção. Tenham cuidado, para que nenhum de nós, nenhum de vocês, tenha um coração mau e incrédulo. Né? Aqui fala descrente, mas é incredulidade, é a mesma coisa, né? Sinônimos, descrente e incredulidade. Mau e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Então, se a Bíblia nos ensina, presta atenção, que a fé agrada a Deus, se a Bíblia nos ensina que a fé nos aproxima de Deus, a incredulidade, ela faz o quê? Ela te afasta. É o que está dizendo. O teu coração, ou o meu coração, quando ele é contaminado pelo gigante da incredulidade, ele vai fazer o que com você e comigo? Vai nos afastar da presença de Deus. Porque a Bíblia diz, se você quer agradar a Deus, de fato, sem fé é impossível, né, agradar a Deus. Impossível. Então se eu quero agradar a Deus, eu não posso chegar diante dele com incredulidade, porque isso já está me afastando da presença dele. Então é um coração mau. É um pecado, a incredulidade ela é um pecado. É uma malignidade em nós. Um coração mau e descrente. Vamos continuar lendo. Versículo 13. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Irmão, a gente precisa animar uns aos outros, amém? É bíblico a gente se animar. Quando você vê um irmão que está desanimado, a Bíblia diz, anima ele. Amém? Você lembra de alguém que está no teu GC que está meio desanimadão aí? Sabe qual é a nossa responsabilidade? Ir lá animar ele. Anime uns aos outros todos os dias. Todos os dias. Né?
Olha a importância de nós animar, mandar uma mensagem, né? Hoje é tão mais fácil, né? A gente tem as redes sociais ao nosso favor, né? Tem que usar isso, no mínimo, manda um áudio, manda um WhatsApp, alguma coisa aí, que você está bem, né? A gente tem que fazer alguma coisa. Se tem um irmão que está meio parado, não está vindo do culto, né? Olha quantas cadeiras vazias hoje temos aqui, né? Quantas pessoas, cadê? Né? Pô, vamos ligar, hoje já vamos mandar mensagem, né? E aí, está tudo bem? Sabe, animar. Porque às vezes a pessoa pensa, a Bíblia diz, não deixe de congregar. Às vezes a pessoa falta no culto, falta no GC, ela já vai desanimando. Isso não tem como. A pessoa, quando ela para de congregar, ela para de cultuar, ela já vai se afastando do Deus vivo. A incredulidade já vai tomando conta. Nós somos o povo da fé, irmão. Então a gente se reúne para realmente se fortalecer aqui. Essa é uma palavra para realmente te animar você. É para levantar, obrigado, eu precisava desse ânimo na minha vida. Então aqui nós devemos animar uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Por que a gente precisa se animar? Porque senão o pecado vai endurecer o nosso coração. Você está entendendo? Se a gente não se anima, se a gente às vezes não vai lá, irmão, às vezes quando alguém vai lá e manda uma mensagem, não se ofenda às vezes, né? Porque é um irmão tentando te ajudar, é alguém que se importa com você, está tentando dizer, ei, você está bem? Vê a pessoa, né, a gente como pastores, a gente né, às vezes vai mandar uma mensagem, vai ligar, ou às vezes até fazer uma visita, mas não fica, porque fica, né, posso faltar um culto, não pode mesmo, né? Se não há uma justificativa, é a mesma coisa que o trabalho, né? Você fica faltando o teu trabalho assim por nada, né? A não ser que você tenha uma justificativa para isso, né? Trabalho, né? A gente não falta ser justificativo, ele está lá fielmente toda semana trabalhando, bate o ponto das 8, né? Quem trabalha na geral, quem trabalha no primeiro turno, quem trabalha no segundo, ou seja, o terceiro, está lá fielmente, né? Fielmente, às vezes está até doente, mas está lá, né? Então assim, a gente tem que cuidar com isso, não podemos deixar o pecado endurecer o nosso coração, amém? Então esse é o cuidado, vamos continuar, versículo 14, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Então a gente precisa guardar até o fim, a mesma confiança que a gente teve desde o início. E aí fala aqui, versículo 15, como se diz, hoje se ouvires a sua voz, não endureça o coração como foi na rebelião. E aqui entra justamente esse capítulo que eu acabei de ler. Ele vai dizer assim, e quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Versículo 19, assim vemos que não puderam entrar por causa do quê? Da incredulidade. Então esse é um gigante que derrotou aquela geração, o gigante da incredulidade. Eles nem lutaram literalmente com gigante nenhum, você está entendendo? Mas o gigante se levantou da incredulidade, já amedrontou eles, já perderam a fé, já voltaram para trás, né? Já começaram a se afastar das promessas de Deus, já começaram, né, a infamar a terra. Imagina, pastor, falar mal, né, da promessa que Deus, até pouco tempo eles estavam ali prontos para conquistar, e agora estão falando mal. É isso que a gente aprendeu na série Gratidão, né? Às vezes a gente fica, tanto que a gente pede para Deus, daqui a pouco a gente está vivendo aquilo e está reclamando, e está murmurando daquilo que Deus dá. Esse é um gigante, irmão, que até hoje é um padrão que se repete. A incredulidade é um gigante que está até hoje, e vem te amedrontar, vem mostrar, e às vezes fica, meu Deus, eu não vou dar conta, e a gente se apequena, assim como o povo, nós somos como gafanhotos. Não foram o que eles falaram? Aos olhos deles, eles estavam dizendo sobre eles, quem eles eram. Nós somos gafanhotos, nós somos um inseto, eles vão pisar em nós. Você está entendendo? Às vezes a gente começa a dizer isso de nós mesmos. Não, imagina você dizer isso, que você é um gafanhoto, que você é pequeno. Deus nunca falou isso sobre eles, eles estavam dizendo sobre eles mesmos. Olha o perigo da incredulidade, como ela faz a gente se apequenar, como ela faz a gente ficar frouxo, covarde, medroso. Isso não pode acontecer, irmão. Amém? O povo de Deus é um povo de coragem, né? É um povo que avança, é um povo que está ali, né, firme na promessa de Deus.
Lá em Marcos capítulo 1, olha capítulo 6, o versículo 1 até o 6, olha só a incredulidade como ela é perigosa. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Versículo 1 até o 6 diz assim: tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Presta atenção. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele, de Jesus. Jesus, porém, lhe disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Olha o que diz o versículo 5: não pôde, não diz que, Jesus não pôde, não é que ele não quis, ele não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos, e admiravam-se da incredulidade deles. Olha só, irmãos, a incredulidade barrando o agir de Deus. Aqui está dizendo que Jesus não pôde, não é que ele não queria, você está entendendo? Porque ele quer curar, Jesus quer salvar, Jesus quer libertar, ele quer fazer isso. Eu preguei na festa da multiplicação sobre Jesus, na casa de Jesus, onde o poder do Senhor estava sobre ele para curar, e ele curou apenas o paralítico. Jesus podia ter curado tantos ali naquele dia, mas por causa da incredulidade, saiu apenas um paralítico curado. Você está entendendo que a incredulidade, ela vai... É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente está aqui num culto como esse, e estamos com incredulidade, às vezes a gente pensa, não, que Deus não quer fazer, que Deus não quer agir. Não é isso, irmão. Muitas vezes é nós mesmos que estamos barrando o agir do Espírito Santo por causa da nossa incredulidade. A Bíblia está deixando claro. Uma das coisas que se manifesta quando existe incredulidade, presta atenção. Jesus ele responde: nenhum profeta é desprezado. O ambiente onde existe desprezo e desonra é o ambiente onde a incredulidade habita. Você está entendendo? Nenhum profeta é desprezado. Jesus estava sendo desprezado. Jesus que operou sinais, maravilhas, estava sendo na sua própria terra desprezado, desonrado. Um ambiente onde existe desonra e desprezo é um ambiente onde a incredulidade habita. Como é que está o teu coração com relação a isso, querido? A gente vai se acostumando, às vezes, Às vezes os profetas de Deus estão aqui, e a gente... Então, na verdade, os profetas estão aqui, porque essa é uma casa de profetas. Mas daí a gente vai, às vezes, mas isso aí não é o... E a gente fica meio que desprezando os irmãos, desprezando... Até os pastores mesmo, Pastor Elton, pastora Marli... Já vai entrando, às vezes, na familiaridade. E é um perigo, irmão, a familiaridade quando ela entra no lugar onde você esquece a unção que está sobre a vida deles. Está entendendo? Quando você esquece a honra na vida de pessoas que Deus levantou para nós poder honrar, para que Ele possa abençoar. Então, se no teu coração às vezes vai tratando os pastores com desprezo, o teu líder, às vezes teu líder de grupo, teu próprio líder de grupo, às vezes vai desonrando a vida do teu líder. Tem que tomar cuidado, esse é um lugar onde a incredulidade habita. Então, se você às vezes percebe... Irmãos, aqui não é para bater em ninguém, não é assim, mas é para despertar, quem sabe, um arrependimento e uma mudança. Porque a gente vai meio que se acostumando com as coisas, A gente esquece às vezes de honrar uns aos outros. Isso é um mandamento bíblico. Honrar uns aos outros, precisamos honrar. Não é só honrar, claro, os pastores em si, mas honrar todo mundo. Os pastores, honra a tua liderança, mas honra também teu irmão. Honra a tua esposa. Honra o teu marido. Honra os teus filhos, A gente vai honrando, vivendo uma vida de honra. E isso, irmão, é uma semente que brota, vai brotar cura, vai brotar maravilhas em nosso meio, Essa é a cultura da honra, que a gente tem aprendido, amém? O gigante da incredulidade. Esse é o primeiro gigante que se apresentou para aquele povo. Primeiro gigante. Outro gigante que se levantou é o gigante chamado murmuração. Diga comigo, murmuração. Vá lá comigo em 1 Coríntios capítulo 10, perdão, versículo 10, vamos lá. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo 10 e o versículo 10. Vamos ler aqui. Esse gigante que se levantou também naquele momento lá. Eu vou ler aqui a partir do 1, só para pegar um contexto maior, tá? Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais, 1 Coríntios 10, 1, tá? Que os nossos pais, então ele está falando do passado, nossos pais, estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem quanto no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, a razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Versículo 9, não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. E não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Versículo 11 para finalizar. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Amém? Esse é o gigante que se levantou naquele dia. O gigante da murmuração. A gente tem falando bastante nisso na série da gratidão, né? Sobre essa questão, né, da murmuração. Mas é importante falar sobre como uma pessoa que murmura, ela se coloca numa posição de ser destruída, espiritualmente falando. Você está entendendo? Aqui fala aqui, ó, não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos. Né? Como eu falei, o padrão que se repete. Naquele momento eles foram destruídos. E nós, irmãos, a mesma coisa, porque se é como exemplo, a gente tem que entender que isso se repete. Em gerações o padrão se repete. Então você tem que entender, se você fica murmurando, se você fica reclamando, né? O que é murmurar? É reclamar, protestar, expressar insatisfação de uma forma negativa. É uma pessoa assim, né? Toda hora reclama, toda hora está insatisfeita, descontentamento. É o que o povo fazia, né? Desde que saiu do Egito até aquele momento, né? O povo que murmurava. Mas será que muitas vezes nós não estamos repetindo o mesmo padrão de murmuração? E alguns estão sendo destruídos pelo exterminador, né? Um espírito de destruição. Irmãos, a gente tem que entender que esse Pai que nós cantamos, que é um Pai de amor e misericórdia, é um Pai que não vai passar a mão na cabeça, né? E querer mimar gente que não está querendo obedecer. Você está entendendo? É um Pai que não vai ficar olhando a minha desobediência diante dele e vai, ai meu filhinho, não, ele vai corrigir, ele vai disciplinar. A Bíblia fala que a misericórdia ela triunfa sobre o juízo, mas existe juízo. Se você não abraça a misericórdia, quando Deus te dá misericórdia, Deus vai usar a última instância que Ele pode usar, que até mesmo o juízo é uma forma de Deus demonstrar graça para alguns. É uma forma de Deus dizer assim, olha, eu vou te tocar para que você se arrependa. Lembra da igreja, não me lembro lá em Apocalipse, que fala, né, da mulher que alguns estavam ali se deitando com ela, Jezabel, eu não lembro lá exatamente, mas que Deus fala, eu vou tocar em alguns para que você se arrependa. Uma profetisa, né, que estava lá no meio daquela igreja, né, e muitos estavam caindo na imoralidade com aquela mulher. E Deus estava dizendo, ó, Jesus falando, eu vou tocar em vocês, para que vocês se arrependam. Sabe, irmãos, nós temos que entender, se você não abraça a misericórdia, quando Deus está aqui, falando com você, sabe, você que é pai, né? Quem é pai vai entender, muitas vezes você dá um aviso. Filho, vou falar como meu pai me fazia comigo, né? Antes de me dar uma varada, né? Ele falava uma vez, né? Ele avisava. Misericórdia, ó filho, para que senão eu vou pegar a vara. Quem que já apanhou aqui do pai? Quem já levou uma vara? Eu já levei, irmão, e graças a Deus, porque é bíblico, é disciplina, amém?
disciplina. Eu já levei varada, né? Então o pai chega e dá um comando, né? Filho, parou. Aí o filho vai lá, teimoso, desobediente, vai de novo. Aí talvez venha a segunda, a próxima, nós vamos, né? Às vezes é a regra do 3, né? Você dá a primeira, você fala a segunda, na terceira, aí você tem que fazer também, né? Porque quando você dá uma palavra, você tem que cumprir. Se você fala, porque quando o filho escuta, ó, primeiro, segundo, na terceira, se você não faz, você perde toda a credibilidade, né? Meu pai era assim, então ele falava assim, na terceira, meu irmão. Meu pai é muito calmo, muito tranquilo, que conhece meu pai, mas eu já apanhei, né? Não apanhei muito na vida, né? Apanhei até os 7, 8 anos ali, a última vez que eu lembro de ter levado alguma varada, né? Alguma coisa que realmente eu desobedeci ele, mas era sempre assim, na minha casa, eu estou falando, né? Como foi comigo. Mas eu sou muito grato pelas correções do meu pai. Não tenho mágoa, não tenho ressentimento nenhum, eu amo ele todo o meu coração, né? E hoje, né, eu procuro criar meus filhos, né, dentro do padrão bíblico que ele me ensinou, né? Então a correção de Deus, muitas vezes é uma correção que é didático, ele está te ensinando. Ele está muitas vezes usando as circunstâncias, aqui, às vezes você está passando por circunstâncias que você não entende, e essas circunstâncias é a maneira didática de Deus está tratando com você, para te corrigir. Para te corrigir. Deus não quer que você seja destruído. Amém? Deus não quer que você seja destruído, mas o povo que morreu no deserto foi um povo que foi teimoso. Foi teimoso, Deus falou, Deus foi mostrando misericórdia, mas o povo não quis a misericórdia, o povo foi teimoso. Então, não deixa a murmuração destruir você. A murmuração, né, é como uma intercessão demoníaca. Uma pessoa que murmura, ela é uma pessoa que faz uma intercessão demoníaca. É extremamente perigoso a gente ter isso no nosso coração. Então, esse foi um gigante que derrotou aquela geração. O gigante que se levantou naquele dia e derrotou toda aquela geração. Porque eles tinham um hábito de murmurar. Eles tinham um hábito de reclamar. Eles tinham um hábito de ficar lá o tempo todo, não satisfeito com aquilo que Deus estava fazendo. Quando você murmura, quando eu murmuro, quando a gente murmura, a gente está dizendo para Deus, Deus, eu faço melhor. Sabe? É a mesma coisa que você está dizendo assim, Deus, eu faço melhor. O Senhor não está dando conta, sabe? Deixa que eu resolvo. É você dizendo para Deus assim, não, eu faço melhor. Então a gente tem às vezes essa ousadia de dizer assim, né, não exatamente com essas palavras, mas muitas vezes estamos dizendo para Deus que a gente faz melhor. Então a gente não está confiando no cuidado, não estamos confiando numa misericórdia, não estamos confiando no amor desse que a gente acabou de cantar, o amor de Deus, né? O amor de Deus que está cuidando de você em todos os detalhes, em todos os processos. Então esse gigante é um gigante que nós precisamos derrotar, amém? Isso caminha para o próximo gigante, que é o gigante chamado medo. Diga assim, medo. O medo, o gigante do medo. Quando a gente lê a história, você vê que o povo ficou amedrontado. O povo ficou com medo, né? Então a incredulidade, ela se instalou no coração do povo, né? A murmuração começou a brotar, né? Porque quando uma pessoa ela é incrédula, ela também murmura. A incredulidade, ela se manifesta pela murmuração, na verdade. Quando você murmura, você já está demonstrando incredulidade, porque se a fé vem pelo ouvir, a fé também declara, a fé também confessa, né? A fé, ela confessa, mas a incredulidade, ela também confessa alguma coisa. Você começa a escutar pessoas, você já percebe se tem fé ali ou incredulidade, só pela fala dela. Não vai dar certo. A pessoa começa assim, você já percebe que tem ali uma semente de incredulidade. Isso aqui não vai muito longe, você não vai, sabe? Você já começa a manifestar incredulidade na fala dela. O coração já está incrédulo. Então, a pessoa não consegue ficar muito tempo calada, ela vai falar, em algum momento. Pode ser que ela não fale aqui na igreja, mas às vezes está, cuidado com quem você está ouvindo por aí. Não fique dando ouvido à pessoa incrédula, irmão. Se você quer ser um homem, uma mulher de fé, não fique na roda dos incrédulos, né? Não fique na roda dos incrédulos. Ande com homens e mulheres de fé, pessoas que vão te animar, né? Porque para desanimar, irmão, tem bastante gente, né? Já tem muita, né? Para desanimar é fácil, né? Para dizer que não vai dar certo, para dizer que o casamento vai para o buraco, para dizer que as finanças é uma porcaria, para dizer isso aí vai ter bastante gente para falar, né? Mas então esquece, começa a andar ao lado de pessoas que realmente vão animar a tua fé, amém?
animar. Vão declarar a palavra de Deus sobre a tua vida. Vão declarar a verdade do Evangelho sobre você. Não se trata apenas do que você sente. Eu não estou sentindo, irmão. Não é por isso que a gente vive pela palavra de Deus. Viver pela fé é viver por aquilo que Deus diz. Amém? Como é que você, o justo, vive? Pela fé. Então você quer viver pela fé, você vive por aquilo que Deus diz. Então não interessa o que eu estou sentindo, não interessa o que eu estou pensando, não é isso que eu vivo. Então eu rejeito tudo isso, essa carnalidade, e eu olho para a palavra de Deus e eu creio nela. Eu creio nela. Amém? Então o gigante do medo, lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, vai dizer o que para a gente? Olha só. 2 Timóteo 1, 7. Eu vou esperar aqui. 2 Timóteo capítulo 1, o versículo 7, ele vai declarar, eu quero ler aqui junto com vocês. Porque Deus não nos deu o espírito do quê? Covardia, né? Mas de poder, de amor e de moderação. Essa palavra covardia, outras versões fala medo, né? Não sei se é a NVI que coloca ali. Tem a versão do medo ali. Se eu não me engano é a NVI, né? Ou outra, mas enfim. Eu agora não lembro qual que é a versão. Mas que Deus não nos deu espírito de medo. Vê se o Isaac vai falar. Mas Deus não nos deu espírito de medo. E quando eu estava lendo aqui, eu até esqueci de anotar qual que era a versão. Então agora, vou botar lá por mão da projeção, né? Esse espírito, irmão, olha só como é sério isso. Presta atenção. O medo, ele é um espírito, né? O medo, ele é um espírito que fala de temor, mas é a mesma coisa, né? Temor, medo, covardia, você já entendeu, né? A covardia e medo é a mesma coisa. A pessoa covarde é uma pessoa medrosa, né? A pessoa medo, está ali com medo. Então o que aconteceu naquele momento? O povo, diante do relatório dos espias, eles ficaram amedrontados, né? Ficaram amedrontados. E aí aquele medo começou a contaminar todo mundo. E aí todo mundo começou a ficar desesperado. Você vai ver aqui, quando a gente volta lá para o texto, na história, lá no versículo 14, no capítulo 14, a continuação dessa história, de Números, capítulo 14, vai dizer assim, olha só o que o medo causou no povo. Números 14, 1. Então toda a congregação, né, repetindo, depois do relatório, o que aconteceu? Vamos avançar. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Olha o que começou a acontecer. A congregação se levantou, começou a chorar e gritar. Olha o desespero, né? Onde é que você vê quando tem pessoas gritando e chorando? Não é desespero, né? Você vê pessoas desesperadas, começa a gritar e chorar, socorro, né? Aquele desespero. Então o povo entrou em desespero com aquele relatório. Todos os filhos de Israel murmuraram, olha a murmuração aqui, contra Moisés e contra Arão. Quem que era Moisés e Arão? Eram os líderes, os pastores daquela congregação. Então eles murmuraram e disse, quem dera, olha o que eles falaram aqui, tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Olha aqui a fala, olha essa fala. E por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Irmão, que loucura. Olha a loucura que entra. Então, eles estavam pensando em voltar para o Egito. Pensando em voltar para trás. Voltar para o Egito é voltar para trás. As pessoas estavam tão apavoradas e desesperadas e amedrontadas, que elas começaram a reclamar da liderança. Esses pastores, por que nos trouxeram para essa igreja? Sabe, sabe, começaram a reclamar. Começaram a murmurar. E eles queriam levantar um líder para voltar para o Egito. Eles queriam levantar um outro líder. Começou a se instaurar uma rebelião. Uma rebelião. Capítulo 14 você pode ler em casa, todo o capítulo, eu não vou ler todo para ganhar tempo. Mas começou a se levantar uma rebelião do povo querendo levantar um outro líder. Queriam apedrejar Moisés, Arão, Josué, queriam apedrejar ele. Olha só o nível que estava chegando, a loucura. Eles queriam matar eles. Sabe? Queriam matar, vamos apedrejar, a gente tem que voltar. Irmãos, muitas vezes, o nosso coração está assim. Às vezes, se repetindo esse padrão. Quando você começa a murmurar da tua liderança, quando você começa a murmurar das pessoas que Deus tem levantado para cuidar de você,
Quando você começa a murmurar do teu discipulador, quando você começa a murmurar do teu líder de GC, quando você começa a murmurar da igreja onde você congrega, sabe? Nada tá bom para você, nada tá bom, a cadeira, esse som, não sei o quê, e fica murmurando. Não, vamos ir para outro lugar, vamos sair daqui, vamos, levanta outro líder, vamos, sabe? Olha o perigo, irmão, o perigo. Esse gigante se levantou e começou a trazer medo para aquele povo, amedrontou o povo. E aí, irmãos, é algo muito sério, que nós não podemos ter esse espírito levando nós a uma derrota. A uma derrota. Quantas vezes a igreja tem sido derrotado por causa desse espírito de medo? A covardia tomando conta. A covardia tomando conta. Irmão, nós não podemos ser covardes. Deus não nos deu esse espírito. Deus não te deu esse espírito. Amém? Olha para o teu irmão, aquele olhar profético e digo: Deus não te deu espírito de covardia. Amém? Deus não te deu, querido, Deus não te deu. Ele te deu o Espírito Santo. Ele te deu o poder que veio do alto. Ele te deu poder e autoridade, querido, para derrotar os gigantes. Então a incredulidade se levantou. A murmuração também se levantou. E essa também se levanta até hoje. O medo também se levanta até hoje para tentar paralisar a gente. A gente às vezes canta, né? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Sabe por que não parou? Porque eles não deixaram a incredulidade entrar. Sabe por que a perseguição não parou a igreja? Porque eles não deixaram a murmuração entrar. Sabe por que a perseguição não parou a igreja? Porque eles não deixaram o medo paralisar eles. Não deixaram, né? E é a mesma coisa que nós precisamos. Então, eu quero rapidamente falar com vocês como a gente vence esses gigantes. Você quer vencer esses gigantes? Amém? Tem que vencer, irmão. Não é só falar que ele existe. Agora precisamos lutar. Amém? Para vencer gigantes, você tem que lutar. Você está disposto à luta, irmão? Você está disposto à guerra, querido? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, irmão. Tem guerra, meu querido. Você acha que você vai ficar aí só sentadinho? O diabo, ele não vai te deixar, né, acomodado. Ele vai tentar levantar gigante para paralisar você. Mas nós precisamos lutar. Se você está disposto a lutar, está disposto a guerrear, está disposto a vencer, nós precisamos seguir alguns exemplos. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 18 a 21, seguindo o exemplo de Abraão. Tem vários exemplos, mas eu vou tomar 3 exemplos. Romanos capítulo 4, do versículo 18 até o 21. Vamos falar de gigantes da fé, amém? Agora a gente vai falar de gigantes da fé, amém? Primeiro é Abraão, olha só. Abraão, esperando contra a esperança, Romanos 4, 18. Esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levando em conta o seu corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia lhe sido prometido. Irmão, isso aqui é um gigante da fé, um homem que creu contra a esperança, um homem de 100 anos, e tudo aquilo que poderia se levantar dizendo para ele: olha, incredulidade, a tua esposa é estéril, você já está velho, a tua mulher não pode engravidar. Mas Deus deu uma palavra para ele: você vai ser pai de muitas nações. Você vai ser pai de muitas nações. E ele creu, e ele não enfraqueceu na fé. Quando a incredulidade queria bater, ele se levantava dizendo: glória a Deus. Ele dava glória a Deus. Quando a incredulidade, irmão, tenta se levantar para enfraquecer tua fé, você tem que se levantar e não duvidar por incredulidade, mas dar glória a Deus, lembrar das promessas que Ele já te fez. Então quando a incredulidade se levanta, sabe o que você faz? Você começa a confessar o que Deus prometeu. Deus me disse que eu sou um pai de nações. Deus me disse isso, Deus me disse, você vai declarando aquela palavra que Deus tem te liberado sobre a tua vida, e vai dando glória a Deus. Eu sou pai de nações, né? Eu sou Abraão, esse é o meu nome.
É assim que Deus me chama. Deus me chama de Abraão. Deus mudou o meu nome, Deus mudou a minha identidade, eu sou um pai. Mesmo diante de tudo aquilo que todo mundo olhava, ô Abraão, esquece essa promessa aí, Abraão, você está louco, você já está velho, né? Ô Abraão, a tua esposa nunca engravidou, agora você acha que vai engravidar? Ele não duvidou. Assim também nós, irmãos, se você quer ser um gigante, se você quer ser aquele que vai vencer a incredulidade, você precisa se levantar dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nos momentos em que vem aquele momento para enfraquecer a tua fé, você tem que lembrar da promessa de Deus. Você tem que lembrar, olha o que Deus me falou, e eu creio. Você crê na palavra de Deus, irmão? Abraão é um gigante para inspirar a tua fé. É por isso que ele é chamado o pai da fé. Ele é um gigante para inspirar a tua fé nessa noite. E para você sair desse lugar de incredulidade. Outro gigante da fé é chamado Caleb. Vamos lá para Josué. Josué capítulo 14. Esse aqui é um gigante, cara. Esse aqui é tremendo. Josué capítulo 14. Nós vamos ler aqui dos versículo 6. A partir do versículo 6. Vai dizer assim: Caleb foi um daqueles espias que foi mandado junto com todos aqueles homens. E ele foi aquele que perseverou. Olha só o que diz. Josué 14, 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse. Aí o Caleb, né? Cadê o Caleb lá? Aí Caleb, ó o nome do... Temos um Caleb do nosso meio, né? E Caleb disse o quê? Você sabe, olha o que ele disse. Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia. Ele está lembrando o que aconteceu 40 anos antes. Você sabe o que ele disse a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que você pôs o seu pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje, como no dia que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor me falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que de lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Irmão, esse é um gigante, aleluia. Caleb foi, tanto ele quanto Josué, foram os únicos que perseveraram. Eles tentaram ainda ajudar. Ei, irmãos, não façam isso. Eles tentaram ajudar. Eles tentaram naquele dia. Irmão, passou 45 anos. Presta atenção. 45 anos se passou. Aqui ele está com 85. Nesse momento. E ele está dizendo: eu ainda estou tão forte como naquele dia. Eu ainda estou com a mesma força para lutar. Um homem que perseverou 45 anos, irmão. Quanto tempo você está perseverando mesmo? Quanto tempo? Quanto tempo você está perseverando mesmo pela promessa que Deus te fez? Quanto tempo? Já faz 45? Já faz 45 anos que você está aí perseverando? Está firme? Irmão, vendo dá 6 meses, o pessoal já está reclamando, né? Não dá um ano. Um homem que 45 anos se manteve fiel ao Senhor, por causa de uma promessa que Deus fez para ele: eu vou te dar essa terra. Ele teve que caminhar no deserto 40 anos junto com aquele povo, né? Mas ele não murmurou. Imagina se ele ficasse 40 anos reclamando, né? Poxa, estou aqui, Deus, né? Tem que agora ficar com essa igreja aqui, né? Não, ele não murmurou, ele continuou firme. Ele confiou na promessa de Deus e perseverou porque sabia que Deus ia dar para ele. Você crê que Deus ainda tem essa palavra sobre você? Ou você acha que Deus, uma hora promete uma coisa, outra hora já esquece? Não, ele não é assim. Quando Deus fala, Ele é fiel para cumprir. É o que nós cantamos, né? Ele é fiel para cumprir
tudo o que me prometeu. Ele é fiel. Agora, você é fiel também para receber essa promessa? Não se trata de ele ser fiel, se trata se nós permanecemos, assim como Caleb. Então Caleb foi alguém que perseverou, um gigante da fé, que precisa nos inspirar a viver da mesma forma. Às vezes fica ali 1 ano, 2 anos, meu GC não está multiplicando, meu discipulado não está, você já começa a reclamar. Persevera, querido, continua, querido, até ver a palavra de Deus se cumprir sobre a tua vida. Porque muitas vezes a gente está ficando muito braço cruzado e querendo, irmão, nós temos que lutar. Esse homem com 85 anos ainda estava disposto a lutar. Ele não diz assim, já estou velho, né? Não quero mais lutar. E sabe contra quem ele foi lutar, Caleb? Contra os gigantes. Ele queria um monte onde habitavam os gigantes. Sabe os gigantes que o povo estava com medo? Foi exatamente aquele lugar que Caleb foi lutar. Ele foi para cima do gigante, querido. Caleb foi para cima daqueles gigantes que o povo ficou com medo. Ele foi lá e tomou, porque você vai ver depois que ele vai e ele toma a herança. Deus deu essa herança para ele. Assim como Deus também tem herança para nós. Queria chamar já o louvor para se posicionar, vamos orar. E o último, e eu não vou ler aqui, eu só vou citar. Eu quero falar de Davi. Pode se colocar de pé. O último gigante da fé. Bom, tem vários outros, mas eu tomei apenas 3 exemplos. Davi é outro gigante. E a gente conhece muito Davi justamente por causa da luta contra um gigante. Davi, ele justamente se tornou conhecido porque ele derrotou Golias. E a história está lá em 2 Samuel, capítulo 21. 21 não. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17. A história de Davi e Golias. Essa história conta aquela batalha em que o povo, os filisteus estavam numa batalha contra os filhos de Israel. E de repente sai do meio das fileiras um homem chamado Golias, um gigante. E ele desafia todo aquele povo para um duelo. Ele diz assim, manda apenas um homem. Não precisa todo o exército lutar. Vamos só um homem, 1 contra 1 aqui. Quer dizer, 1 contra 1. Se eu vencer, vocês se tornam nossos escravos. Se eu perder, nós nos tornamos escravos de vocês. Então era um duelo. E a Bíblia fala que durante 40 dias, esse gigante, ele de manhã e de tarde, 2 vezes por dia, ele se colocava diante do exército e manda um homem para lutar contra mim. Manda um homem para lutar contra mim. E o povo com medo. O gigante do medo. Olha o medo. O gigante do medo, amedrontado. Ninguém queria lutar com aquele homem. Todo mundo amedrontado. E num dia, de repente, aparece Davi lá. Davi, ele vai apenas para levar suprimento para os seus irmãos. Ele nem foi para a guerra. Ele apenas estava indo a mandado do seu pai para ver como é que estão os seus irmãos. Vai lá, leva alguma coisa. E Davi, num daqueles dias em que Golias está lá, e ele está ouvindo o que Golias está falando, e vendo que ninguém estava se posicionando. Irmãos, o rei estava oferecendo a filha dele, o rei estava oferecendo isenção de imposto, o rei estava oferecendo tudo. Quem quiser vai, olha, mas ninguém tinha coragem. Ninguém tinha coragem para se levantar para lutar. O próprio rei estava morrendo de medo, O próprio rei Saul morrendo de medo, todo mundo com medo. E Davi ouve aquele desafio, Davi ouve aquela afronta, e ele fica indignado. Ele fala, quem que é esse incircunciso que está aqui para afrontar o exército do Deus vivo? Se ninguém vai lutar contra esse aí, eu vou. E ele aceita. Um menino, um jovem, um piazote, Davi, ele tem coragem de dizer, eu vou contra esse gigante. Eu vou contra esse gigante. Ele lembra, eu já matei leão, já matei urso. É a mesma coisa, Quando eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, veio o leão, veio o urso, eu defendi aquelas ovelhas. Olha um homem de coragem, olha um homem de valor. Mesmo quando ninguém estava vendo ele estava lá. No secreto, Davi já derrotava gigantes. No secreto, Davi já derrotava gigantes. Por isso que quando ele aparece lá, naquele dia, aquilo já era comum para ele, derrotar gigantes. E eu queria perguntar para você, como é que está o teu secreto? Você no teu secreto já está derrotando os gigantes? Você no teu secreto já está derrotando os leões e ursos que estão aparecendo? Você no teu secreto, nós no nosso secreto, estamos já nos posicionando nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para lutar?
A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados, potestades. A nossa luta no mundo espiritual, ela exige coragem. E você precisa se levantar como Davi se levantou naquele dia. Muitas vezes o gigante, o Golias dessa geração, está afrontando a gente. Está falando para você, manda alguém aí, manda alguém da igreja aba aí para vir, manda alguém que é corajoso aí. E ninguém está se posicionando para orar, ninguém está se posicionando para batalhar no jejum, ninguém está se posicionando muitas vezes para se consagrar. Não, deixa, né? Deixa que o pastor faça, deixa que a pastora faça, E a gente fica lá se acovardando, e o gigante do medo tomando conta, o gigante do medo se posicionando. Irmão, nós precisamos de posicionamento. Para derrotar gigantes, irmãos, nós precisamos ser como Davi. Davi foi lá e escolheu 5 pedras lisas. Foi lá no ribeiro, pegou 5 pedras. Escolheu essas pedras. Ele não foi nem com espada, mas ele foi. E aquele gigante lá olha para Davi e diz: tu acha que eu sou um cachorro para vir com... né? O que tu acha que eu sou? Ele diz assim: você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi correu para cima daquele gigante, irmão, e foi, irmão, por mais mira que Davi possa ter, aquela pedra foi guiada pelo Espírito Santo. Aquela pedra que foi guiada pelo Espírito, um míssil balístico, né, que entrou na testa daquele gigante naquele dia. Só Deus para dar uma mira dessa. Quando Davi atacou, aquilo foi da testa. Irmãos, quantos gigantes estão tentando amedrontar o teu casamento? Quantos gigantes estão tentando amedrontar você que é líder de GC? Quantos gigantes estão tentando amedrontar você que está vivendo um período de dificuldade, um momento de difícil? Então você às vezes está ali com medo, mas Deus está dizendo: não se amedronte. Deus está dizendo: não tenha medo, eu estou contigo. Eu estou contigo. Lembra de quem está com você. Muitas vezes a gente se esquece de quem está com a gente. A gente se esquece de quem é o nosso Deus. Aquele dia o povo se esqueceu. Aquele dia, lá em Números capítulo 13, diante do relatório dos espias, o povo se esqueceu quem era Deus. O povo se esqueceu do maná. O povo se esqueceu da provisão. O povo se esqueceu de tudo que Deus fez. Naquele dia, Deus apagou, deu um branco. Muitas vezes está se esquecendo de tudo aquilo que Deus já fez, dos gigantes que Ele já derrotou, dos milagres que Ele operou na tua vida e ainda vai operar. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você orasse junto comigo nessa noite.